Rito é um perdedor covarde demais para falar com garotas. No entanto, tudo muda quando ele acidentalmente toca nos melões de uma garota alienígena. Agora ele tem que se casar com ela para que o pai dela não quebre a terra com Thanos. Tudo começa no dia em que Rito planeja confessar sua paixão de longa data, Haruna. Mas desta vez, Rito escolhe o momento para fazer isso. Relembrando como, no passado, ele falhou em confessar repetidamente depois de ser interrompido por uma panela caindo, uma onda aleatória de elefantes ou até mesmo um trapaceiro que odiava ver Rito arrumar uma namorada. Depois da escola, ele se aproxima dela com cuidado para confessar. Mas antes que suas palavras de amor escapem de seus lábios, os deuses do anime dizem, dane-se, perdedor, e uma nave espacial literal cai bem na frente dele, estragando sua tentativa mais uma vez. Não. Deus, por favor. Não. Naquela noite, enquanto toma banho, Rita se pergunta como ele pode realmente ser melhor perto das mulheres e não usar creme a cada oi que recebe delas. No meio de seu pensamento, sua banheira explode. E quando ele olha pra frente, o universo o abençoou com um vilão gostoso, com melões que derretem suas mãos. Oh, meu Deus! Ele instantaneamente entra em pânico e grita tão alto que chama a atenção de sua irmã, Mikin. E quando ela pergunta por quê, Rito diz a ela que há uma bomba absoluta em sua banheira. Porém, quando ela vai verificar, não há ninguém lá, fazendo Mikin pensar que Rito tem passado muito tempo no modo de navegação anônima e um pouco de loção. Envergonhado, Rito volta para seu quarto pensando que teve alucinações. Mas quando ele entra, a garota tá ali. Ela então se apresenta como Lala, uma alienígena do planeta Devluk. E quando Rito não acredita nela, ela espalha seus pêssegos para mostrar seu descendente como cauda, quase enviando Rito para a morte. Ele então pergunta por que ela está lá, e ela revela que se deformou com um dispositivo que fez depois de ser perseguida por seus perseguidores. Só então seu robô Peck aparece e se transforma em suas roupas, dando-lhe uma transformação Sailor Moon. De repente, dois caras enormes aparecem e imediatamente tentam levar Lala com eles. Vendo isso, Rito os reconhece como perseguidores de Lala e, inicialmente, acha melhor que ela seja levada embora para que ele possa continuar vivendo uma vida normal. No entanto, seu personagem principal interior assume o controle e ele se transforma em Messi para salvá-la e afastá-la deles. Lala pergunta por que ele está fazendo isso e ele diz que se recusa a ver uma garota ser sequestrada sob seu comando. No entanto, os perseguidores os alcançam e fazem um caminhão bloquear seu caminho. De repente, um disco voador aparece e o chefão chamado Zastin aparece. Mesmo encurralado, Rito se recusa a deixá-los levar seu vilão alienígena embora, mas eles o informam que Lala realmente fugiu de casa após se recusar a entrar em um casamento arranjado, o que surpreende Rito. Irritado, Lala invoca um robô polvo que suga mais do que uma estrela do OnlyFans e suga tudo ao seu redor, incluindo Rito. Mas como Lala esqueceu como desligá-lo, ele continua sugando até explodir, destruindo tudo ao seu redor. No dia seguinte, Rito está pensando no caos que aconteceu outro dia, quando Haruna de repente o chama. Vendo sua chance, Rito vai se confessar para ela, contando todos os seus sentimentos. Mas quando ele olha para cima, Lala está lá e aceita sua proposta, tornando-o efetivamente seu noivo. Na manhã seguinte, Rito acorda em estado de choque ao ver que Lala está ao lado dele, parecendo pronta para a cidade. Só então, Mickey entra. E antes que Rito possa explicar, Mickey simplesmente diz a Rito para comprar alguns comprimidos antes de ir embora. Depois que Lala se veste, Rito exige uma explicação de por que ela dormiu ao lado dele. E Lala diz que depois de noivos é normal que os casais durmam juntos. Rito afirma severamente que não se lembra de ter proposto o casamento. Mas aí, Zastin aparece e explica a ele que o momento em que ele segurou seus doces gêmeos e olhou em seus olhos foi o momento em que ele pediu em casamento e Lala aceitou. Quando Rito está prestes a se opor, Zastin afirma que retirar sua proposta significaria a morte, pois tocar nos melões de Lala sem propor casamento significaria que ele é um degenerado que merece ter seu pênis cortado e seu planeta explodido, deixando Rito sem outra escolha a não ser suportar o peso de ser o futuro governante do planeta Devaluk. Mais tarde, ele sai de casa de Lala e vai para a escola, ainda se perguntando como sair dessa situação. Só então Haruna passa ignorando-o completamente, e ele percebe que ainda precisa consertar o mal-entendido de sua confissão. No entanto, ele não entende por que ela o está evitando. E no meio de sua tentativa de se aproximar dela, Lala aparece, roubando completamente a atenção de todos com sua beleza sobrenatural. Quando Rito a confronta por estar ali, todos perguntam o que um vagabundo como ele está fazendo com uma bomba como ela. E quando Lalo afirma que é noiva de Rito, que acabaram de passar a noite juntos, todos ficam chateados por perder para ele. Então eles começam a persegui-lo. Rito e Lalo correm até serem encurralados, e Rito implora a Lala que use sua tecnologia para tirá-los de lá. Ao ouvir isso, Lala puxa seu dispositivo de dobra, que os envia para um lugar aleatório, deixando as roupas de Rito para trás. Os dois caem de um armário, ambos em traje de aniversário. Para o horror de Rito, eles estão no vestiário feminino, onde Haruna está ganhando um tapa dela por mostrar seus dingleberries. Depois da escola, Rito fica chocado ao descobrir que sua irmã e Zastin estão relaxando. E depois de conversar com Zastin, Mickey apoia totalmente o casamento de Rito com uma princesa alienígena, o que faz Rito perceber que tudo é ainda mais complicado. Confuso sobre o que fazer,
ele pergunta retoricamente a Zastin o que ele precisa fazer se quiser cancelar o casamento. Zastin explica que durante os 3 dias após a proposta, Rito tem que fazer a mesma coisa que fez ao propor, tocando nos cachorrinhos gêmeos sagrados. Ao ouvir isso, Rito acerta um cronômetro sabendo que só tem um dia para fazer isso. Mas toda vez que ele tenta fazer isso, do banheiro até a cama, algo sempre o incomoda e falha em suas tentativas. Um dia depois, ele sai 1 hora antes do prazo. E em desespero, Rito leva Lala para conversar em particular com ela. Ele diz a si mesmo que deveria contar a verdade a ela, mas antes de fazê-lo, Lala fala primeiro. Ela expressa honestamente o quão difícil é ser princesa, ter que fazer o que seu pai ou o reino querem que ela faça, mas afirma que com Rito é diferente. Ela conta que no primeiro encontro ele acreditou nela e até a salvou, o que a faz saber que ele é diferente dos outros. Rito fica emocionado ao ouvir isso, mas de repente seu alarme dispara e ele percebe que o prazo já passou. No dia seguinte, na escola, ele pensa na sua nova situação e vê que a escola é o seu único lugar tranquilo. Mas os deuses do anime se recusam a deixar isso passar. E nesse momento a professora apresenta Lala como uma nova aluna, chocando Rito e Haruna. Em seguida, Rito leva Lala para algum lugar tranquilo e a confronta por ter ingressado na escola. Quando Lala pergunta por quê, Rito diz que será um caos se as pessoas souberem que ela é uma alienígena, então ela deve evitar chamar atenção para si mesma. Lala concorda com o que ele pede, mas durante todo o dia, Lala continua fazendo coisas desumanas, como jogar bolas rápidas insanas e não ter limites. Enquanto isso, Haruna está perdida em pensamentos sobre o que viu entre Rito e Lala. E nesse momento, Rito passa. Ela chama para ele falar, e quando Rito vê que é Haruna, ele fica animado. Porém, quando encontra algum lugar privado, Rito não sabe o que dizer, então pergunta sobre a opinião dela sobre Lala, o que ele percebe ser uma coisa estúpida de se perguntar. Haruna diz que Lala é uma mulher bonita, e ela pode ver porque Rito se apaixonou por ela, mas Rito fica com o coração partido ao ouvir isso de sua paixão. Depois da escola, Rito ainda não acredita no que aconteceu. E quando Mikin vê isso, ela sugere que o animem mudando o cenário. Então eles vão para a cidade, onde Lala rapidamente chama a atenção devido ao seu traje de cosplay, e Rito rapidamente diz a ela que ela deveria trocar de roupa. Com a ajuda de P.E.K.K.A, Lala experimenta vários trajes civis, do estranho ao intrigante, e acaba com um vestido. Eles andam pela cidade fazendo várias coisas, e no fliperama, Rito ganha uma boneca Lala, o que surpreende Rito com o quanto ela aprecia. No entanto, logo após eles saírem, as roupas de Lala começam a derreter devido ao fato de P.E.K.K.A ter usado muita energia desde o início. Pensando rápido, eles arrastam Lala para longe, passando pelos olhares de arrepios e para dentro de uma loja de roupas. Enquanto Lala ganha roupas novas, Haruna aparece. E quando Rito a vê, fica deprimido, percebendo que ela o vê fazendo compras com Lala como amantes. Porém, logo em seguida, conseguiram convencer Haruana de que levariam Lala em um tour pelo Japão, o que alivia um pouco Rito. Então todos levam Lala para um aquário, onde Lala fica entusiasmada com todos os peixes de lá. Enquanto está lá, Mika percebe que Rito está estranho com Haruna e percebe o que está acontecendo. Bang, uma irmã solidária, deixa os dois sozinhos e Haruna aproveita para contar a verdade a Rito, que sempre o notou há anos e que está apaixonada por ele. Porém, naquele exato momento, Lala invade os bastidores e vê os peixes nadando infelizes. Ela decide dar-lhes drogas alienígenas que os fazem voar dos tanques e inundam todo lugar para lhes dar liberdade. Ela então decide entrar sem enredo e ali mesmo estraga um momento íntimo entre Rito e Haruna, inundando tudo completamente. Depois, todos voltam para casa juntos depois de escapar da enchente. Mas depois do momento de ternura que compartilham, Haruna e Rito agora conhecem os sentimentos um do outro. Mas então, no caminho para a escola, Rito encontra Haruna e escorrega, fazendo-o cheirar frutos do mar frescos. Legal. Ganhando um tapa nele e regredindo o relacionamento. Naquela noite, Rito sonha com Haruna confessando querer seu brilho. Mas antes que suas bochechas fiquem quebradas, Lalau acorda com suas tramas que o perturbam. Mais tarde, Rito pondera sozinho sobre seu futuro como marido de Lala e Zastin, o confronta sobre se ele se arrepende de ter se casado com ela. Rito rapidamente nega e, em vez disso, pergunta o que implicará o casamento com Lala. Zastin responde que ao se casar com Lala, Rito se tornará o novo rei de Deviluke, e isso significa que ele terá que lutar por territórios e defender seus planetas contra forças opostas. Ao ouvir isso, Rito se imagina no campo de batalha e fica totalmente feito em pedaços, fazendo entrar em pânico e voltar correndo para a aula. De volta para casa, eles jantam comendo sukiyaki juntos, que Zastin chama de a melhor refeição que já comeu. Isso faz Rito se perguntar se a comida em Deviluke é boa, e os dois alienígenas garantem que sim e estão dispostos a provar isso. Usando ingredientes da Terra, Lala vai cozinhar, o que termina em uma explosão e no produto final de uma geleia preta viva. Forçado a prová-lo, Rito pega uma colherada, que tem um gosto tão ruim que o manda para o reino onde Ace e Michael Jackson estão relaxando. Mas antes de se juntar aos meninos, o espírito de Haruna o acorda. Lala pede desculpas por sua comida horrível e confessa que é a primeira vez que cozinha, ao que Zastin explica que seus servos reais costumavam cozinhar para ela. No entanto, temendo entrar nos campos de batalha, Rito aproveita a oportunidade e diz dramaticamente a Lala que se recusa a casar com ela se a comida dela for ruim.
Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas Rito se redobra, afirmando que quer comer uma comida deliciosa da mulher que ama. Com essa declaração, Lala rapidamente se levanta e voa de volta para sua nave para voltar ao seu planeta, levando Zastin com ela. Miquinho repreende pelo que fez, mas Rito o convence de que é o melhor. Porém, depois de um dia, apesar de achar que foi bom ela ter ido embora, ele não quer que seja um adeus. Então ele começa a se preocupar com ela. Mas de repente, Lala aparece no meio da aula e arrasta Rito com ela para mostrar que ela trouxe para ele uma geladeira alienígena que contém comida de seu planeta. Porém, ali Rito opta por ser honesto e diz a ela que não quer lutar em guerras. Lala imediatamente zomba disso e simplesmente diz que pode simplesmente enviar generais para fazer isso por ele, assim como seu pai tem feito nos últimos anos, ao qual Zastin se esqueceu de mencionar. Mas então, ela expressa o quanto ficou feliz ao saber que ele a amava, por isso ela quer cozinhar para ele. Depois ela veste a fantasia só de avental, quase fazendo creme de Rito, e começa a cozinhar. Enquanto isso acontecia, Haruna, que estava procurando por eles, os encontrou no laboratório. Confusa, ela pergunta por que eles estão escondidos lá quando a aula ainda está em andamento, e Lala explica que está fazendo comida para Rito porque uma vez ele mencionou querer comer uma refeição caseira de alguém que ama. Sua resposta direta deixa Haruna atordoada enquanto Rito entra em pânico e se debate, tentando desesperadamente se explicar. Ela então pede a Rito que lhe conte a verdade sobre o que está acontecendo, e ele quer fazer isso. Mas antes que ele chegue, Haruna vê algo se movendo dentro da geladeira alienígena e, para o horror de todos, o Kraken de Davy Jones aparece. O monstro assusta tanto Haruna que ela desmaia na hora, mas o povo vê o vilão no chão e decide ficar maluco. Rito e Lala tentam fazer alguma coisa, mas acabam sendo capturados também. Nesse momento, Zastin entra dramaticamente, determinado a resgatar sua princesa, apenas para ser instantaneamente atacado por outro polvo vindo da geladeira. Os dois povos brigam para ver qual vilão deve ficar maluco com qual, mas o caos fica ainda mais caótico quando surge uma lagosta gigante, querendo também entrar na cantiga dos povos, que termina com tudo bagunçado. Alguns dias depois, a enxada mais rica da escola Saki retorna à escola após um hiato, chamando imediatamente a atenção das pessoas, e ela está mais do que feliz que as pessoas estejam olhando para ela. Mas sua confiança diminui no momento em que os meninos de repente mudam seu foco para Lala, e ver todos ficarem mais interessados em Lala deixa Saki curiosa. Mas ela ignora isso e insiste que ninguém poderia ofuscá-la. Com o passar do dia, a mesma coisa vai acontecendo, onde no corredor, Lala acidentalmente rasga suas roupas, sem querer rouba a atenção mais uma vez, fazendo Saki acreditar que ela está deliberadamente tentando se destacar. Mais tarde, enquanto estava na biblioteca, Lala cai em cima de Rito e faz com que as pessoas queiram ver alguma ação picante no chão da biblioteca. E a paciência de Saki se esgota completamente. Determinada a resolver as coisas, ela manda seus seguidores entregarem uma carta desafio a Lala, convidando-a para um confronto público de beleza, vendo que esta é a oportunidade perfeita para remover Lala da face da Terra, juntando-se a Elizabeth, deixando apenas Saki como rainha. Quando a competição começa, Saki revela seu majestoso maiô branco para a multidão amante dos capangas, e está determinada a derrotar Lala de uma vez por todas. Porém, Lala nunca aparece, deixando Saki confuso e irritado. A princípio, ela presume que Lala deve estar com vergonha de aparecer, convencida de que a vitória já é dela. Mas quando ela ouve estudantes esperando ansiosamente por Lala, em vez de focar nela, Saki envia seus capangas para espancar esses estudantes. Um de seus seguidores sugere atrair Lala envolvendo seu noivo, e o plano é imediatamente colocado em ação. Algum tempo depois, Rito chega ao concurso de beleza, e os capangas de Saki usam um guindaste para levantá-lo como refém, com Saki alegando que ela vai espremê-lo até secar na frente de todos se Lala não aparecer. Mas naquele momento, Lala e Zastin aparecem perseguindo o cachorro de Lala, e eles colidem com Saki enquanto fazem Rito colidir com o buffet de frutos do mar de Saki. Furiosa, ela ataca Lala, mas as coisas só pioram quando o cachorro estraga sua roupa, forçando-a a recuar humilhada. Após o incidente, Saki fica obcecada em se vingar, então ela envia seus seguidores para observar secretamente Lala e Rito, na esperança de descobrir algo útil. E durante a investigação, eles se convencem de que Lala está escondendo um grande segredo do resto da escola. Ao ouvir isso, Saki decide expor pessoalmente o que Lala está escondendo. Então, naquela noite, eles entram furtivamente na casa de Lala, mas seu plano imediatamente dá errado quando eles acidentalmente ativam um sistema de segurança, desencadeando uma série de medidas defensivas estranhas que deixam o grupo em pânico. Apesar do caos, Saki consegue entrar e eventualmente se esconde no quarto de Lala. Ela espera pacientemente pela oportunidade perfeita para descobrir a verdade. Mas enquanto se escondia, ela acidentalmente aperta um botão na parede, fazendo a sala tremer. No andar de baixo, Rito e os outros percebem a perturbação e correm escada acima apenas para testemunhar todo o quarto de Lala sendo lançado para cima como um foguete. Zastin rapidamente explica que instalou um sistema de fuga de emergência no quarto de Lala para protegê-la em situações perigosas. Enquanto isso, no alto do céu, Saki perde completamente a compostura e implora a Lala para parar a sala voadora.
Sem saber o que fazer, Lala começa a pressionar botões aleatórios no painel de controle, apenas piorando as coisas ao ativar acidentalmente armas que começam a disparar em todos os lugares, inclusive em direção a Zastin enquanto ele tenta ajudar. Momentos depois, as janelas se abrem de repente e Saki é expulsa da sala. E quando ela cai livremente em seu final respingado, ela diz a si mesma que é isso. Mas antes que tudo acabe para ela, Lala voa atrás dela e Saki vê o quão gentil ela realmente é. No entanto, quando Saki recupera a consciência, ela percebe que está viva, mas que todas as suas roupas foram para o cachorrinho de Lala, então ela amaldiçoa Lala por isso. Uma semana depois, Zastin detecta uma espaçonave não identificada indo direto para a Terra. E embora ele pudesse lidar com isso facilmente, ele deixa passar e decide testar Rito para ver como ele lida com isso. O estranho alienígena pousa no campus e começa a rastrear Lala seguindo o cheiro de seu rosbife alienígena, que a leva até sua sala de aula. Lá dentro, ele vê a turma se preparando para dissecar um sapo, e Lala comenta que está mais curiosa em entender Rito. Então ela começa a persegui-lo, querendo dissecá-lo. O alienígena rapidamente percebe que Rito é quem está noivo de Lala, o que o deixa com ciúmes. Mas ele percebe que Rito está de olho em Haruna e conclui que sente algo por ela. Só então o diretor da escola aparece para confrontá-lo. E ao ouvir sua posição na escola, a criatura usa seus poderes de mudança de forma para copiar a aparência do diretor, deixando-o inconsciente e arrastando-o para longe. Disfarçada de diretora, a criatura se aproxima de Haruna e a engana para que o siga até o depósito do ginásio. Enquanto isso, fora da sala de aula, Rito e Lala ainda estão envolvidos em suas travessuras habituais. Usando o disfarce, a criatura faz com que uma mensagem seja passada para Rito, alegando que Haruna está esperando por ele no depósito. E pensando que ele está prestes a pegar um top desleixado, Rito vai para lá imediatamente. No entanto, quando ele chega, ele encontra Haruna presa inconsciente com o falso diretor parado por perto. Chocado, Rito exige uma explicação, apenas para o diretor se transformar novamente na criatura. O alienígena revela que acredita ser o par perfeito para Lala e insiste que Rito termine sua viagem de noivado. Enquanto Rito hesita, a criatura ameaça quebrar sua irmã se ele recusar, forçando Rito a escolher. Naquele momento, Lala usa um dispositivo para rastrear Rito e fica surpreso ao encontrar a criatura ali, que ousadamente pede a Lala em casamento, ameaçando Haruna caso ela se recuse. Lala o rejeita imediatamente, deixando claro que ela não tem interesse em seu brilho esquisito e isso irrita a criatura, então ele fica maior para parecer mais intimidador. Rito diz a Lala para se concentrar em ajudar Haruna enquanto ele lida com o alienígena, e sendo corajoso, ele ataca a criatura, apenas para descobrir que apesar de parecer assustadora, a criatura é um covarde absoluto, e ele rapidamente se transforma em sua verdadeira forma patética. Rito rapidamente percebe que o poder da criatura reside principalmente no engano e na intimidação, e não na força real. Assim, passado o perigo, a crise está finalmente resolvida, mas quando ele olha para Haruna inconsciente, ele quase estourou o boné. Então ele sai rapidamente da sala e pede a Lala para cuidar do resto. Mais tarde, Haruna acorda na enfermaria com poucas lembranças do que aconteceu. E quando ela pergunta o que aconteceu, Lala informa que ela desmaiou mais cedo devido à anemia e que foi Rito quem veio ajudá-la, o que a faz corar. Alguns dias depois, enquanto corre para a escola, Rito percebe um vilão absoluto parado na beira da estrada e se pergunta por que alguém que é uma bomba está usando um uniforme escolar de menino. Ele tenta falar com ela, mas como já está atrasado, ele rapidamente segue seu caminho. Mais tarde naquele dia, a turma é apresentada a um novo aluno transferido chamado Ren. E quando ele entra na sala, as garotas ficam vislumbradas com o quão quente e sonhador ele é. De repente, Ren vai direto até a mesa de Lala e anuncia dramaticamente que finalmente se reuniu com sua futura noiva. Então ele corajosamente declara a Rito que pretende levar Lala de volta. No entanto, Lala simplesmente olha para ele confuso e pergunta quem é esse burro idiota, esvaziando completamente sua confiança. Tentando se recuperar, Ren rapidamente tira uma foto antiga da infância dos dois juntos. E assim que Lala vê, ela imediatamente se lembra dele. Vendo a foto, Rito e seu amigo Kenichi perguntam a Ren por que ele estava se vestindo de menina. E Ren explica que quando ele era mais jovem, muitas vezes as pessoas o vestiam assim por causa de sua aparência naturalmente feminina. E Lala sempre foi quem o intimidou. Mas desde que Lala uma vez lhe disse, brincando, que consideraria se casar com ele se ele se tornasse mais masculino, ele estabeleceu como objetivo pessoal transformar-se no homem ideal. Agora mais velho e muito mais confiante, Ren chegou para provar que conseguiu exatamente isso. Depois da aula, Ren começa a competir obsessivamente com Rito de todas as maneiras possíveis, convencido de que provar sua masculinidade conquistará Lala em todos os aspectos. Eventualmente, ele pergunta diretamente a Lala o que ela pensa de seus esforços, mas ela simplesmente diz que não está convencida de que ele seja homem o suficiente para ela. Completamente perplexo, Ren se volta para Rito para fazer uma pergunta, que está sonhando que Lala mudou para o Gliese de Ren e o deixou para Haruna pegar. Mas antes que Ren pergunte, ele é esbarrado e eles se beijam acidentalmente. Depois de encontrar privacidade, Ren exige saber por que Lala aceitou alguém como ele. E Rito ressalta que tentar competir constantemente com os outros não tem nada a ver com a verdadeira masculinidade, o que deixa Ren atordoado.
Sem saber o que realmente significa masculinidade, Ren decide conduzir sua própria pesquisa perguntando a várias garotas quais qualidades elas consideram atraentes ou admiráveis em um homem. Depois de coletar as respostas, ele se reinventa dramaticamente com base no feedback, fazendo com que ele se transforme no tipo de homem que só Andrew Tate poderia amar. Quando ele se apresenta orgulhosamente a Lala, ela diz sem rodeios que ele parece mais engraçado do que viril. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Ren se depara com um filme centrado em ideais de força e masculinidade. Inspirado pelo que assiste, ele se convence de que o segredo para se tornar o homem definitivo é ter sua própria montagem de rock. Com o tempo, sua dedicação ganha a atenção do público, e ele até se torna famoso por sua extrema disciplina e conquistas atléticas. Vendo quão longe as coisas pioraram, Rito, brincando, sugere que talvez Lala devesse apenas reconhecer a masculinidade de Ren e por fim a toda aprovação. No entanto, na mente de Ren, ele ainda não atingiu o auge absoluto da masculinidade. Assim, ele continua treinando, estabelecendo constantemente novas metas e enfrentando desafios cada vez mais difíceis. Eventualmente, Ren entra em uma montagem cansativa de trabalho duro e perseverança repleta de lutas e competições e a completa. Na cerimônia da linha de chegada de sua jornada, Lala é convidada a subir ao palco para finalmente dar a Ren a validação que ele esperou anos para ouvir. Mas quando ela está prestes a falar, Ren espirra de repente e para choque de todos, ele se transforma em uma gostosa, a mesma que Rito viu. Acontece que Ren tem uma condição rara que causa uma mudança completa de gênero toda vez que ele espirra, deixando a multidão sem palavras. Alguns dias depois, Lala está esperando por Rito uma manhã e o vê demorar muito. Ela ativa um dispositivo magnético para puxá-lo instantaneamente em direção à sua localização, e a força repentina envia Rito em sua direção, fazendo com que ele colida diretamente com Haruna e mostre a ela a grande arma que ele estava escondendo. Sim, garoto, termina com ele levando um tapa. Mas antes que ele possa se recuperar, Ren aparece de repente e se envolve também, exigindo que ele lhe dê outro beijo. Então Saki e seus capangas aparecem, adicionando ainda mais degeneração à situação. Naquele momento, Yue, um membro estrito do comitê disciplinar da escola, testemunha o caos e intervém imediatamente. Indignada com a falta de ordem e os constantes problemas que cercam Rito, ela exige que todos se acalmem. Porém, ninguém dá ouvidos a esse bonzinho e continua piorando ainda mais as coisas quando Lala perde a roupa e deixa Yui inconsciente. Depois de se recuperar, Yui se convence de que Rito é de alguma forma responsável por toda a desordem e incidentes inapropriados que acontecem constantemente na escola, considerando que todos os vilões querem 1 centímetro em seu clise. Acreditando que ele seja a fonte do problema, ela age ajudando a introduzir um conjunto mais rígido de regras escolares com foco na disciplina e na conduta adequada, e toda a escola começa a se ajustar aos novos regulamentos. Espera-se que os alunos se comportem de maneira mais formal, sigam padrões de vestimenta mais rígidos e evitem comportamentos perturbadores. Enquanto muitos estudantes reclamam das restrições repentinas, Yui permanece firme em sua crença de que isso é necessário. Quando Lala ouve garotas reclamando de saias longas, ela apresenta aparelhos em formato de coração para ajudá-las. Quando Yui os vê, ela os confisca, mas o dispositivo é ativado e encurta todas as suas roupas. De repente, o dispositivo magnético de Lala é ativado novamente e acidentalmente lança Rito direto em Yui, criando mais um mal-entendido. Farto, Yui relata a situação ao diretor maluco e proíbe Rito de falar com garotas por 2 semanas, acreditando que ele é a fonte do problema. Durante esse tempo, muitos caras tentam se aproximar de Lala na ausência de Rito. E para sua surpresa, Rito sente ciúmes. Enquanto isso, Yui se sente satisfeita com sua ação, convencida de que o problema está resolvido. Mas então, ela vê outro incidente onde todas as meninas acabam em uma situação cremosa e degenerada, mesmo sem o envolvimento de Rito, o que faz Yui reconsiderar sua teoria. Curiosa, ela começa a observar Rito secretamente durante seu período de isolamento para entender melhor seu comportamento. Para sua surpresa, ela descobre que ele é bastante responsável, calmo e atencioso quando deixado sozinho. Um dia, Rito percebe uma criança perdida e imediatamente para ajudá-la a encontrar seus pais. Vendo isso, Yui decide ajudá-lo, e trabalhar juntos dá a ela uma perspectiva completamente diferente sobre ele. E no final do dia, ela começa a se apaixonar por ele, e admite que sua primeira impressão dele estava errada. De repente, Lala ativa seu dispositivo magnético e puxa Rito para ela enquanto Yui está em seus braços, causando caos em seu caminho, terminando com eles sendo derrubados no chão de um restaurante. No dia seguinte, com sua banda Lifton, Rito e Lala caminham juntos para a escola, mas uma de suas invenções causa outro acidente estranho, tudo na frente de Yui, fazendo-a perder a paciência mais uma vez. Algum tempo depois, um viajante alienígena chega à Terra, percorrendo diversos lugares com o objetivo de encontrá-la lá. Na mesma época, Rito de repente tem um mau pressentimento de que algo está por vir e suspeita que ele tenha ficado doente. Então, ele vai para a enfermaria da escola para tratamento. Mas quando eles chegam, as enfermeiras não são encontradas em lugar nenhum. Vendo isso, Lala imediatamente decide intervir, vestindo uma roupa de enfermeira e insistindo para que Rito se deite para que ela possa medir a temperatura dele com a testa. Deveria ter sido eu, não ele. E até dar a ele outra cabeça para aliviá-lo. Só então a enfermeira gostosa e peituda da escola Mikado entra.
E depois que todos se acalmam, ela trata Rito adequadamente e determina que ele está bem. Porém, apesar de não estar doente, os espirros de Rito não param. E naquele momento, o alienígena em busca de Lala finalmente aparece após um pouso forçado nas proximidades. Ele se apresenta como Picari do planeta Kirahara e imediatamente questiona se Rito é realmente a noiva de Lala, afirmando que um idiota feio como ele deveria se casar com garotas gordas e feias. Ofendido com o insulto, Rito responde que o traje de Picari parece barato. Insultado por suas palavras, Picari lança um ataque, forçando Lala a empurrar rapidamente Rito para fora do caminho. Picari então agarra Lala e tenta voar com ela, com a intenção de levá-la de volta com ele. No entanto, Lala calmamente puxa uma ferramenta e remove um componente crítico de seu traje no meio do voo, causando mau funcionamento. Picari imediatamente perde o controle e cai no chão enquanto Lala escapa ileso. Picari fica perdido e infeliz, percebendo que está quase indefeso sem seu traje especializado. Mas enquanto relembra seus pais em casa, ele encontra Ren, que reconhece que Picari também é um alienígena. Picari pede ajuda para consertar seu equipamento e, embora Ren não possa ajudá-lo, ele promete ser um homem de verdade e ajudar os necessitados. Horas depois de consertar seu equipamento, Picari faz outra tentativa de recuperar Lala, mas Lala vem preparado e o acerta, fazendo-o voar. Depois de outra humilhação, Picari encontra Zastin, que reconhece Picari como um alienígena e o encaminha para uma clínica secreta especializada no tratamento de extraterrestres. Lá dentro ele conhece Mikado, que trabalha lá. E vendo sua condição, ela leva Picari para uma câmara de tratamento e conserta ele e seu equipamento. No dia seguinte, Picari faz um último esforço para capturar Lala, encontrando-a mais uma vez com Rito na enfermaria e consegue derrotá-los. Mas antes que ele leve Lala com ele, Mikado aparece no momento perfeito e o neutraliza antes que ele comece a ficar louco com as bochechas de Lala em seu local de trabalho. Com Picari finalmente derrotado, Lala o manda de volta ao seu planeta natal, encerrando essa perseguição para sempre. Mikado então revela que conhece a identidade de Lala e que ela também é uma alienígena, especializada em atendimento médico para seres extraterrestres escondidos ou viajando pela Terra. Dias depois, Rito sonha com Haruna, entregando-lhe integralmente seu doce e suculento envelope. Mas antes de chegar ao Cream, ele acorda com Laola ao lado dele, tendo um sonho picante com ele. Por um momento ele fica tentado a realizar o sonho dela, mas opta por não fazê-lo. Mais tarde, enquanto relaxa no parque, Rito avista Zaston andando com um alienígena de aparência horrível, e ele rapidamente percebe que eles estão indo para sua casa. Assim que eles chegam, o alienígena imediatamente corre para dentro e ataca Lala, e tanto Redo quanto Mickey são pegos de surpresa. Mas Lala apresenta alegremente o visitante como Stella, a ex-presidente de seu fã-clube em Deviluke. Stella fala com entusiasmo sobre como Lala é adorada em seu planeta natal, explicando que seu papel era basicamente gerenciar o grande número de fãs obcecados por ela. Curiosa sobre sua visita repentina, Lala pergunta por que Stella veio até a Terra. Stella revela que foi enviada para trazer Lala de volta a Deviluke para um projeto importante. Mas quando Lala explica que não tem planos de devolver Deviluke, considerando que seu papai bebê está na Terra, Stella congela em estado de choque como qualquer perdedor sem vida quando descobrem que sua celebridade favorita foi pega na festa de Didi. Horas depois, Stella finalmente se recupera. E no momento em que ela recupera a compostura, ela imediatamente volta sua frustração para Rito, culpando-o por se tornar o papai bebê de Lala sem sua aprovação. Stella afirma severamente que se ele vai interferir nos planos dela, então ele terá que compensar. Querendo mudar isso, Stella arrasta Rito para a cidade com a nova missão de encontrar para ele um par de bochechas novas para substituir as de Lala. E Rito não consegue entender por que Stella está repentinamente desesperada para descobrir garotas bonitas. Então ela explica que trabalha com produção de entretenimento e está planejando a estreia de Lala como grande ídolo. Mas como Lala claramente não tem mais interesse na ideia, Stella agora precisa de novos talentos. Rito desajeitadamente aponta garotas aleatórias por quem eles passam na rua, mas Stella rejeita cada uma delas sem hesitação, alegando que nenhuma delas tem o que ela procura. Então, como se estivesse sentindo um cheiro, Stella de repente trava em algo e dispara em uma direção, forçando Rito a persegui-la. Lá eles encontram Haruna, e Stella imediatamente a declara a candidata perfeita para substituir Lala. Enquanto Rito fica horrorizado, convencido de que Stella está planejando forçar Haruna a se juntar a fãs apenas de alienígenas. Stella o ignora e começa a tentar métodos cada vez mais exagerados para capturar Haruna, mas Rito repetidamente atrapalha para protegê-la. No caos, Rito acidentalmente acaba na mesma posição que sua mãe estava com seu tio. Resultando em um tapa na cara dele, completamente envergonhado, Haruna foge rapidamente, deixando Rito sofrer as consequências como de costume. Mais tarde naquela noite, na casa de Rito, Mickey pergunta a Stella se seu projeto de ídolo é realmente algo que ela leva a sério. Stella diz que sim com confiança e começa a listar com entusiasmo todos os tipos de conceitos e performances ultrajantes que ela planejou, a maioria dos quais de alguma forma envolve Lala, Haruna e Rito, com Rito terminando como quem sofre. Antes que Stella possa ir longe demais com suas ideias, ela de repente recebe uma ligação urgente de seus colegas de trabalho em Deviluke.
Eles a informam que as autoridades descobriram seus problemas fiscais e que ela está recebendo ordens de retornar ao planeta imediatamente. Com medo da empresa fiscal estrangeira, Stella é forçada a ir embora, e Lala se despede alegremente como se nada de incomum tivesse acontecido. Enquanto Rito fica olhando frustrado para o telhado danificado, imaginando o que aconteceu com aquela bobagem do queijo azul. Poucos dias depois, Rito está fazendo compras quando encontra Haruna, que está fazendo a mesma coisa. Querendo passar um tempo com ela, ele pergunta se ela precisa de ajuda. E querendo a mesma coisa, Haruna diz que sim. Nas horas seguintes, eles passam um tempo juntos, aproveitando esse momento de qualidade até se separarem. No caminho para casa, Rito compra um pouco de taiyaki para comer e vê uma garota gótica loira relaxando e olhando para ele. Pensando que ela quer um pedaço, ele lhe oferece um. E quando a menina come, ela diz que a comida da terra é muito gostosa. Ao ouvir isso, Rito imediatamente sabe que algo está errado e a garota de repente se aproxima e diz suavemente o nome dele. Antes que ele possa reagir, ela instantaneamente puxa uma lâmina e ataca ele, mas ele mal se esquiva do golpe. A garota explica friamente que foi contratada para eliminá-lo, deixando-o em pânico total. E sem perder mais um segundo, ele se levanta e sai correndo pela rua enquanto ela o persegue implacavelmente. Depois de evitar vários ataques, Rito se esconde atrás de uma parede, pensando que finalmente está seguro. Mas o assassino loiro atravessa a parede e se aproxima dele como se fosse o fim para ele. Mas quando ela está prestes a acabar com ele, Zastin aparece e intercepta seu ataque. Os dois então vão em frente e Lala e Mikado aparecem. Com Mikado explicando que a assassina conhecida como Yami possui a habilidade de transformar qualquer parte de seu corpo em diferentes armas, tornando-a uma oponente especialmente perigosa. Quando Rito pede ajuda desesperadamente, Mikoto simplesmente dá de ombros e diz que terá prazer em consertar quem sobreviver. Enquanto isso, durante a luta, Zastin tenta agir com calma e escorrega para o esgoto, saindo da luta. Sem Zastin no caminho, Yami retoma sua missão e avança em direção a Rito. Mas Lala de repente intervém e declara que Yami terá que passar primeiro por sua amada mamãe. Enquanto Yami usa suas habilidades de assassina, Lala usa suas invenções idiotas em rápida sucessão, tentando manter Yami ocupado. Quando eles chegam à cidade, o diretor vê Yami e começa a falar sobre como ele adoraria ser o rei Jai de Kinkei. Mas Yami fica tão enojado que se distrai, dando uma chance para Lala prender Yami. Embora o assassino se liberte rapidamente, Yami questiona por que Lala está protegendo Rito, argumentando que ele deveria ser considerado uma ameaça para Develuk, considerando que ele está a caminho de assumir o controle de seu planeta. No entanto, Lala acredita firmemente que Rito é uma boa pessoa, e suas palavras fazem com que Yami se lembre brevemente do momento anterior, quando Rito lhe ofereceu sua comida. Embora admita que Rito pode ser gentil, ela insiste que uma missão ainda é uma missão. De repente, uma nave alienígena aparece e sai um pequeno idiota chamado Lacosbo, que Lala imediatamente sabe ser a pessoa que contratou Yami em primeiro lugar. Com ciúmes da proximidade de Rito com Lala, ele admite que queria Rito fora de cena, ele pode se casar com Lala. Mas ela imediatamente o rejeita, dizendo que nunca concordaria em se casar com um pequeno, feio e idiota como ele. Enfurecido com sua recusa, Lacaspo ordena que Yami acabe com Rito, mas Yami se recusa, percebendo que Lacaspo havia mentido para ela sobre Rito desde o início. Desesperado, Lacaspo invoca uma criatura gigante parecida com um sapo, que Yami luta para enfrentar devido ao seu tecido destruir a saliva. Consegue acertar Lala e Rito, mas Rito fica chateado e dá um soco em Lacaspo, o que irrita o pequeno alienígena. Mas naquele momento, Lala se cansou e entregou um combo de nugget de frango de 10 peças no Lacoste Bowl como se fosse o melhor Tyson, colocando o Lacoste Bowl fora de serviço. Depois disso, Yami pergunta a Lala por que ela escolheu ajudá-la. E Lala diz que não foi culpa de Yami em primeiro lugar, e ela se recusa a deixar que uma garota bonita como ela se aproveite. Ao ouvir isso, Yami fica nervosa e dá uma desculpa, anunciando que permanecerá na Terra até terminar sua missão, livrando-se de Rito. Poucos dias depois começa o festival esportivo da escola, e Rito já se imagina vencendo e impressionando Haruna. No entanto, quando o evento começa, o primeiro jogo é uma caça ao tesouro, e Rito é encarregado de conseguir a capa de pêssego recém-usada de uma garota, o que ele percebe ser uma tarefa impossível. Querendo ajudar, Lala ativa seus robôs para ajudá-lo a encontrar um, e os robôs lançam Rito diretamente em Haruna, e termina com ele conseguindo o que procura com um tapa na cara. A seguir vem a corrida de obstáculos da garota, e durante ela Yui começa forte, mas seu primeiro obstáculo envolve a aprovação dos pais, fazendo-a congelar no local. Haruna vai em seguida, apenas para ser pega de surpresa quando uma mulher segurando um bebê aparece e afirma que pertence a seu namorado, deixando Haruna tão chocada que é eliminada instantaneamente. O desafio de Saki é que um policial a informe que seu amante foi condenado a 20 anos de prisão, o que acaba completamente com sua motivação. Enquanto isso, Lala enfrenta cobradores de dívidas, mas por ser uma princesa rica que não tem ideia do que são impostos, ela os derrota sem esforço e conclui o curso com facilidade. Depois disso, é o revezamento misto, e Rito fica nervoso porque tem que passar o bastão para Haruna depois de já ter levado um tapa antes. Durante a corrida, com a armadura completa, repassa o bastão para Rito,
Mas durante isso o cara escorrega e sua espada cai no chão, sacudindo todo o campo e quase fazendo o Rito cair em uma fenda na terra. Haruna estende a mão para ajudá-lo, mas Rito agarra a coisa errada e leva um tapa novamente, fazendo-o voar. Depois disso, a batalha de cavalaria começa e Rito é designado para carregar Haruna nas costas, o que só o deixa mais nervoso, já que ele assume que ela ainda o odeia. Pouco antes do início da partida, Saki pega um controle remoto e transforma a arena em uma piscina gigante, transformando o evento em uma batalha aquática. Lá, todos vestem trajes de banho e Saki envia dispositivos voadores projetados para atingir o maiô de Lalo para humilhá-la. Mas cada vez que é danificado, Peko restaura instantaneamente, o que só frustra Saki ainda mais. Ela aumenta a velocidade da máquina, tornando toda a arena ainda mais caótica. Mas no meio do caos, Lala aproveita o momento e rouba o boné de Saki, vencendo a partida. Saki se recusa a aceitar a derrota e exige imediatamente uma revanche. Então, com raiva, ela come uma bola gigante diretamente nos vencedores. Enquanto isso, na enfermaria, Rito pede desculpas sinceramente a Haruna por todas as coisas degeneradas que ela teve que suportar, e ela está prestes a perdoá-lo quando a bola gigante de Saki bate na parede, fazendo Rito cair direto em Haruna mais uma vez, arruinando completamente o momento. Enquanto isso, no planeta Deviluk, seu governante, Lucian Deviluk, derrota sem esforço uma tribo guerreira inteira como se não fosse nada. Então, na Terra, Zastina informa Rito e os outros que o rei de Deviluk está fazendo uma visita à Terra. Depois de encerrar rapidamente outra conquista planetária, o rei aparentemente decide passar seu tempo livre verificando um humano que pode se tornar seu futuro genro. Então ele avisa Rito para ficar alerta, pois o rei já pode estar observando-o. No dia seguinte, Rito se arrasta para a escola enquanto imagina todos os tipos de cenários aterrorizantes envolvendo Deviluk. Então ele diz a si mesmo que ser honesto é provavelmente a abordagem mais segura, mas rapidamente percebe que ainda não entende totalmente o que sente por Lala, o que é um problema. Na escola, Rito tenta se manter discreto, mas os deuses do anime decidem ferrá-lo enquanto Saki lança outra tentativa de capturá-lo. Mas o tiro sai pela culatra e Yui acaba amarrada. Rito corre para ajudar, mas acha a corda extremamente apertada. Lala aparece com uma tesoura alienígena de alta tecnologia, mas embora cortem facilmente as cordas, também cortam acidentalmente as roupas de Yui. Em pânico, Rito rapidamente pula na frente dela para protegê-la do constrangimento. Sim, garoto. Assim como Haruna joga uma jaqueta no local para ajudar a conter o desastre. Sem o conhecimento deles, alguém misterioso está observando de longe. Mais tarde, Rito é designado para a detenção com Haruna, e ele vê isso como uma rara oportunidade de passar algum tempo tranquilo com ela. Mas antes que ele possa dizer algo significativo, ele é repentinamente convocado ao telhado pelos alto-falantes da escola. Quando ele chega, Mikoto diz que alguém está esperando por ele, e Rito se encontra com um estranho que imediatamente o confronta com evidências inegáveis de suas inúmeras atividades estranhas com gostosas, deixando Rito completamente sem palavras. Ele tenta se defender, mas a mulher de repente flerta com ele, oferecendo-se para lhe dar seu top alienígena desleixado. Você pode fazer isso. De repente, um barulho alto os interrompe e a mulher desmaia instantaneamente e um pequeno alienígena de aparência estranha aparece. A princípio, Rito presume que seja apenas algum idiota aleatório que se perdeu, mas ele rapidamente percebe que esse pequeno idiota é na verdade Lucian Deviluk, o pai de Lala e o rei de Deviluk. O rei imediatamente questiona Rito, criticando-o por acabar constantemente rodeado de meninas e exigindo saber o que ele realmente pretende fazer por Lala. Ele pergunta diretamente se Rito sente algo por ela, e quando Rito não consegue responder, Lucian fica desapontado. Ele então decide que não vale a pena preservar a Terra e se prepara casualmente para destruir o planeta. Mas pouco antes da Terra se transformar no planeta Vegeta, Lala aparece e implora ao pai para parar. Ela defende Rito com paixão, elogiando sua gentileza e confessa que o ama de verdade. Vendo o quão profundamente sua filha se preocupa com Rito, o rei muda de ideia e poupa ele e a Terra. Porém, antes de partir, ele dá a Rito um aviso claro de que se pretende ficar com Lala, deve se tornar digno dela, tornando-se o maior homem do universo. Naquela noite, Rito fica acordado pensando em tudo o que aconteceu. Oprimido, mas determinado, ele finalmente se decide. No dia seguinte, ele se encontra com Zastin e os demais para anunciar que vai trabalhar muito e se tornar o homem número 1 do universo. No dia seguinte, Rito decide que finalmente é hora de se tornar um dos grandes personagens principais do anime de romance, mas não tem ideia por onde começar. Enquanto pensa, ele percebe uma bola de futebol e se imagina brevemente como Messi ou Ronaldo. Mas conhecendo sua resistência patética, ele reduz suas expectativas e decide correr. Mas depois de correr uma curta distância, Rita já está completamente exausto e cai em um banco do parque lutando para se recuperar. Enquanto tenta recuperar o fôlego, ele percebe Hawana por perto, passeando com seu cachorro. Ao vê-lo então mau estado, ela o verifica e acaba incentivando seu repentino esforço para melhorar. Aí quando Rito chega em casa, ele guarda essa nova rotina para si e não conta nada para Lala. Mas com Haruna, eles trocam olhares sabendo que agora compartilham um pequeno segredo.
Com o passar dos dias, Rito continua correndo todas as tardes determinado a continuar melhorando, e Haruna também começa a aparecer regularmente, trazendo-lhe comida e incentivo. Um dia começa a chover e Rito ainda sai para treinar, motivado pela possibilidade de ver Haruna. A determinação dele a surpreende e naquele dia ela pergunta se ele pretende correr novamente no domingo, mencionando que quer preparar um almoço caseiro para ele, o que emociona Rito. Então Sune finalmente chega e Rito termina sua corrida enquanto Haruna o presenteia com um bento caseiro cuidadosamente preparado. No entanto, o cachorro de Haruna pula repentinamente em um canal próximo, e Rito mergulha sem hesitar e consegue resgatar o cachorro. Completamente encharcado, Rito é levado de volta para a casa de Haruna, onde Haruna o deixa tomar banho. Depois eles se trocam o mais rápido possível, saindo do banheiro enrolado apenas em uma toalha. Ela então diz a ele para esperar em seu quarto, enquanto ela prepara um chá. Deixado sozinho, Rito começa a olhar em volta e percebe várias fotos antigas dos últimos tempos de escola de Haruna. Para sua surpresa, ele percebe que aparecem muitos deles, revelando que Haruna o conhece há muito mais tempo do que ele pensava. Só então o som de uma chaleira fervendo distrai Haruna, fazendo-a sair correndo da sala. E ao mesmo tempo, Rito perde o equilíbrio e acidentalmente cai diretamente em cima dela. Nesse exato momento, a irmã de Haruna entra e presencia a cena. E para piorar ainda mais a situação, a toalha de Rito se solta na pior hora possível. Com isso, Rito entra em pânico e sai correndo de casa o mais rápido que pode, deixando para trás nada além de caos e constrangimento mais uma vez. Dias depois, Ashin chega de repente à escola de Rito e Lala, e todos ficam chocados ao vê-lo. Mas Ashin rapidamente informa a Lala que os deveres reais urgentes exigem sua presença imediata. Só então o resto da escola descobre a verdade de que não se trata apenas de uma estudante transferida em comum, mas de uma verdadeira princesa alienígena. Porém, ao invés de ficarem assustados, todos ficam ainda mais fascinados por ela, para a surpresa de Rito. Sem perder tempo, Ashin leva Lala a bordo de sua espaçonave e volta ao espaço, trazendo Rito e Haruna também. Durante a viagem, eles descobrem que uma importante figura política chamada Lord Carter, um aliado próximo da família real de Devluki, está por perto. E como parte de suas responsabilidades, Lala deve conhecê-lo formalmente e representar seu planeta. Quando eles chegam ao navio de Lord Carter, o próprio Lord os cumprimenta calorosamente e convida Lala para dançar. Durante a conversa, ele menciona casualmente seus planos de visitar a Terra para uma expedição de caça e lembra o que Lucien exigiu dele. Rito vê isso como uma chance de provar seu valor e se voluntariar para se juntar à caça. Embora duvide da habilidade de Rito, ele concorda em deixar Rito participar, já que ele é tecnicamente o noivo de Lala e representante da Terra. Mas Carter afirma que Rito deve seguir as regras de Carter e usar o equipamento fornecido por sua tripulação. Depois, todos vão para uma densa selva na Guiana. E no momento em que Rito chega, ele é saudado pela visão de enormes insetos, criaturas gigantes e vida selvagem de aparência pré-histórica vagando pela área. De repente, Haruna se separa do grupo e é encurralada por um monstro gorila gigante, que quer colocar sua banana onde estão os pães. Rito imediatamente tenta protegê-la, e suas tentativas patéticas mal afetam a criatura. Mas quando tudo parece desesperador, uma chuva de flechas interrompe o confronto. Uma tribo de guerreiros amazônicos aparece e captura Rito, puxando-o embora enquanto Haruna é levada para outro lugar pela fera gigante. Rito é então levado diante do líder da tribo que parece interessado em reivindicá-lo como recompensa. Antes que as coisas piorem, Lala aparece de repente e declara firmemente que Rito já pertence a ela, e uma batalha começa entre Lala e as Amazonas. No entanto, Lala fica temporariamente enfraquecida depois que um dos guerreiros agarra seu rabo, expondo uma grande vulnerabilidade. Mas antes que as coisas fiquem sombrias, Haruna faz um retorno surpreendente, montando a mesma fera gigante de antes, agora completamente domesticada. Haruna ordena que a criatura volte sua atenção e banana para as bochechas da Amazônia e não querendo ser enganada, a tribo decide recuar. Lord Carter, que tem observado toda a aventura, fica impressionado com a habilidade inesperada de Haruna em domar a criatura mais forte da selva. De volta a bordo de seu navio e a nomeando oficialmente como a maior caçadora do universo, ele a recompensa com um grande troféu de ouro, enquanto Rito só pode assistir desapontado, já que esperava ser aquele que ganharia esse título. Na manhã seguinte, Haruna acorda acreditando que toda a experiência pode ter sido um sonho maluco e febril. Mas quando ela percebe o troféu dourado brilhante, ela percebe que tudo o que aconteceu na selva foi completamente real. Algumas semanas depois, é verão e o grupo passa o dia em um parque de diversões com uma grande piscina. Lala fica extremamente animada porque é a primeira vez que visitam um lugar como este. Enquanto os outros se divertem na água e nas atrações, Ren observa silenciosamente à distância, pois ver Rito rindo e convivendo com tantas garotas só a faz se sentir mais excluída. Depois de várias tentativas fracassadas de chamar sua atenção no passado, Ren fica mais determinado do que nunca a fazer Rito finalmente notá-la e sua primeira estratégia é uma surpresa subaquática. Mas o plano falha quase imediatamente. Recusando-se a desistir, Ren continua seguindo Rito pelo parque.
E quando Rito vai comprar sorvete para Lala e Haruena, Ren de repente corre até ele por trás. A surpresa faz Rito tropeçar, fazendo o sorvete voar e respingar acidentalmente nas proximidades, para grande aborrecimento de Yue e Yami. À medida que o dia avança, Ren fica cada vez mais convencido de que as outras garotas são a razão pela qual ela não consegue se aproximar de Rito, então ela começa a bolar planos para envergonhá-las, esperando que isso de alguma forma melhore suas próprias chances. No entanto, cada tentativa sai pela culatra espetacularmente, com Rito de alguma forma sempre acabando preso no meio enquanto as garotas escapam ilesas. Sem ideias, Ren revela uma estratégia final ao liberar peixes alienígenas especiais que comem tecido, e as criaturas rapidamente começam a causar o caos, corroendo as capas da trama da garota. Mas Lala responde usando uma de suas invenções para capturar todos eles com um lançador de rede. Ao reunir os peixes, Rito percebe algo estranho na água, e ali o grupo descobre que na verdade é Ren disfarçado entre os peixes. Sem ter onde se esconder, Ren admite que todas as suas ações ridículas foram motivadas por seus sentimentos por Rito. E as meninas imediatamente entendem mal a situação, pensando que ele a está atacando pelas costas, mas Rito nega veementemente ter algo a ver com isso. Sua reação contundente acaba ferindo os sentimentos de Ren, fazendo com que ela vá embora frustrada. Mais tarde, Ren sai sozinho e acidentalmente encontra um homem tentando impressionar seus amigos. Quando ele se oferece para comprar comida para ela, ele rapidamente se arrepende depois que Ren pede o suficiente para quase deixar toda a sua família falida. Então Ren se depara com uma performance de ídolo, e inspirada pela atenção que os artistas recebem, ela de repente decide que se tornar famosa pode finalmente fazer Rito notá-la. Ela ansiosamente pede a um dos professores da escola que ajude a treiná-la como um ídolo, e isso termina com ele participando de suas intensas sessões de treinos. No entanto, o treinamento exaustivo rapidamente se torna excessivo, e o professor implora desesperadamente para ser liberado de suas novas responsabilidades. Ren está com o coração partido, mas rapidamente muda suas ambições e decide que ser modelo de maiô pode ser o melhor caminho para ela. Enquanto isso, Haruna informa a Rito que o comportamento de Ren pode ser simplesmente o resultado de sentimentos genuínos por ele, e que suas palavras duras anteriores provavelmente a machucaram mais do que ele imaginava. Sentindo-se culpado, Rito imediatamente procura Ren, que está sendo assediado por um grupo de simps. Embora Rito intervenha para protegê-la, ele luta para lidar com a situação sozinho. Mas Lala chega bem a tempo e usa outra de suas invenções para assustar os homens. Depois disso, Ren agradece a ambos por ajudá-la, e Rito também pede desculpas sinceramente por ter falado tão duramente com ela antes. Embora todos os seus planos tenham falhado até agora, Ren declara com segurança que não tem intenção de desistir de conquistar o coração de Rito. Dias depois, surge um boato sobre um fantasma assombrando o prédio abandonado de uma escola próxima, e Haruna fica nervosa ao saber disso. Mas Lala fica imediatamente curiosa e quer investigar por si mesma. Haruna não tem interesse em chegar perto do local, mas depois de algum incentivo de seus amigos, ela relutantemente concorda em se juntar à caça aos fantasmas noturna. Rito ouve isso e decide ir. Sabendo que Haruna está assustada e ele quer acompanhá-la, então eles vão até o prédio antigo e se surpreendem ao encontrar a entrada já destrancada. Lá dentro, eles ouvem um barulho incomum em algum lugar. E tentando agir como um homem, Rito vai investigar, apenas para descobrir que é simplesmente Yami sentado em um canto lendo uma pilha de livros antigos. Mas antes que alguém possa relaxar, outro som estranho ecoa pelo prédio. Mas desta vez é Yui, que seguiu a todos secretamente depois de ouvir sobre os rumores de fantasmas. Neste ponto, o grupo começa a presumir que a assombração provavelmente é falsa. Mas então uma voz alta e misteriosa de repente ordena que eles saiam imediatamente. Antes que alguém possa reagir, o chão abaixo deles desaba, fazendo com que todos caiam no nível abaixo. Então um piano de repente começa a tocar sozinho e de alguma forma começa a se mover sozinho e os persegue pela sala. Yami rapidamente transforma seu braço em uma lâmina e o destrói, acabando com as bobagens de Casper. De repente, um esqueleto e uma bizarra figura meio humana aparecem e começam a perseguir o grupo enquanto gritam para eles saírem. A maioria das garotas desmaia de medo, deixando apenas Lala e Yui conscientes. Ao contrário de todos os outros, Lala é mais curiosa do que assustada. Durante a perseguição, o esqueleto escorrega e bate em um cano de água, causando um forte jato de água, e o impacto tira a P.E.K.K.A da cabeça de Lala, fazendo sua roupa desaparecer temporariamente antes que P.E.K.K.A a restaure rapidamente. Então, a verdade se mostra quando pequenas criaturas alienígenas rastejam de dentro do esqueleto e da estranha figura, e se combinam formando um monstro gigante. Lala e Yami imediatamente revidam, mas a criatura se mostra mais resistente do que o esperado. Justamente quando as coisas parecem desesperadoras, Haruna recupera a consciência e vê o monstro pairando sobre todos. Agindo puramente por instinto, ela agarra Rito e o balança como uma arma improvisada, atingindo acidentalmente a criatura com força suficiente para derrotá-la. Depois que o caos se instala, todos descobrem que os chamados fantasmas são na verdade alienígenas de planetas diferentes, sem outro lugar para ir, que vivem secretamente dentro do prédio abandonado. Depois disso, Mikado chega e se oferece para ajudar os alienígenas a encontrar trabalho e se estabelecer na Terra. Rei deixa que o mistério esteja resolvido.
Rito pensa que a noite finalmente acabou até que um fantasma legítimo aparece. O espírito se apresenta como Oshizu, uma garota que morreu há centenas de anos e tem assombrado o prédio desde então. Ela explica que está realmente feliz com a partida dos alienígenas, já que suas atividades barulhentas tarde da noite a perturbam constantemente. Enquanto isso, Mikoto tenta ajudar os estrangeiros a encontrar emprego em outro lugar, mas depois de falharem constantemente, eles voltam para o prédio abandonado. Vendo isso, Oshizu se oferece para ajudá-los, ensinando-lhes etiqueta, habilidades de desempenho e outros talentos úteis que aprendeu há muito tempo. E os alienígenas aceitam a oferta dela, sabendo que precisam encontrar empregos como vocês, perdedores desempregados, assistindo a este vídeo. Uma semana depois, um grande pacote vindo do espaço chega à escola e é entregue a Mikado. Embora seja dirigido a Lala, todos os que estão por perto ficam curiosos. Mikado chama Lala e, em pouco tempo, Rito e Kaneishi o seguem até o telhado para ver o que há dentro. Lala abre o pacote e um enorme gato parecido com um alienígena de repente salta e imediatamente a ataca. Rick explica rapidamente que a criatura foi enviada por alguém com a missão de eliminar Lala, e Lala desvia de seus ataques. De repente, a criatura para e aperta a barriga de dor, e eles percebem que o gatinho está prestes a dar à luz. Sem perder tempo, Rito e Kunichi levam a criatura para a enfermaria. E como Mikado não está lá, Kunichi fica para ajudar a cuidar dela. Enquanto o alienígena luta contra o trabalho de parto, ele tenta confortá-la desajeitadamente, até mesmo ajudando-a a manter a calma durante o processo. Depois de várias horas exaustivas, o alienígena dá à luz com segurança, e com as coisas se acalmando, a criatura pede desculpas a Lala. Ela admite que só aceitou a missão porque precisava desesperadamente de dinheiro para sustentar seu futuro filho, e Lala perdoa o alienígena imediatamente e até lhe oferece um presente da Terra como lembrança, perguntando se há mais alguma coisa que ela gostaria. Para surpresa de todos, o alienígena solicita Kunichi, e ele recusa veementemente a ideia. Mais tarde, Rito brinca que Kunichi pode realmente fazer uma lembrança decente da Terra, sugerindo que ele poderia até aproveitar a vida em outro planeta. Mas Kunichi foge em pânico. Lá o persegue pelos corredores da escola, ainda tentando convencê-lo. Quando o resto de seus amigos ficam sabendo da situação, ficam horrorizados com a ideia de mandar Kunichi embora como uma espécie de representante da Terra. Depois de pegá-lo, Lala apresenta Kenichi absurdamente vestido para a mãe alienígena, e o alienígena sugere alegremente que Kenichi poderia se tornar uma figura paterna para seu filho, o que Lala considera uma ideia fantástica. Mas antes de decidirem qualquer coisa, o alienígena pergunta se Kenichi já tem uma mamãe bebê, explicando que ela nunca iria querer levá-lo embora se ele já tivesse alguém importante em sua vida. Ao ouvir isso, Kenichi de repente afirma que realmente tem alguém e imediatamente foge novamente antes que alguém possa questioná-lo. Mais tarde, Mikado retorna à enfermaria e é informado da bobagem da trama do lado peludo que acabou de acontecer. Enquanto isso, Kenichi pede desesperadamente a Rito para ajudá-lo a encontrar uma namorada de verdade para apoiar sua mentira, e os dois fantoches passam o dia se aproximando de garotas para serem a sortuda de Kenichi, apenas para serem rejeitados devido a Kenichi parecer um Muppet feio. Completamente exausto e desmoralizado, Kenichi finalmente fica sentado sozinho até que Haruna se aproxima e gentilmente pergunta o que está errado. Em um momento de desespero, ele deixa escapar um pedido para que ela namore com ele. Naquele momento, Rito rapidamente se coloca entre eles por instinto, mas fica confuso ao perceber o que acabou de fazer. Mas então, Rito tem uma ótima ideia e sugere que Kenichi poderia simplesmente reivindicar sua namorada ainda cachorrinho. Ele arrasta Kenichi de volta à enfermaria para continuar o plano, apenas para descobrir que a mãe alienígena e seu bebê já se foram depois que Lala os levou para o telhado para partir. Acontece que Mikado aconselhou a alienígena a não depender de outra pessoa para seu futuro, mas sim a se tornar independente e criar seu filho em seus próprios termos. Inspirado por isso, o alienígena opta por voltar para casa. De Tipatichi, ela deixa uma mensagem sincera desejando felicidade a Kunichi no futuro, e isso leva Kunichi às lágrimas, percebendo que alguém o amava, mesmo que esse alguém seja uma mãe alienígena peluda. Dias depois, Lala assiste ao noticiário sobre a temporada de águas termais e pede a Rito que a leve, mas ele explica que não há fontes termais naturais próximas o suficiente para serem visitadas. Em vez de desistir, Lala surge com sua própria solução, fazer ela mesma. Ela entrega algum dinheiro a Rito e o manda comprar uma bebida para ela enquanto ela se prepara. No caminho de volta da loja, Rito é repentinamente emboscado por Yami, mas, para sua surpresa, ele consegue se esquivar do ataque, impressionando o suficiente para comentar o quanto ele se tornou mais rápido ultimamente. Curiosa, ela pergunta onde está Lala. E naquele momento, vários amigos de Lala passam, e Rito casualmente diz a eles que Lala está fazendo sua própria fonte termal. Quando Rito volta para casa, Lala revela orgulhosamente uma máquina de escavação projetada especificamente para escavar fontes termais subterrâneas. Em pouco tempo, Haruna e os outros chegam após ouvir a notícia. Yami traz Mikado junto, e Kaneishi de alguma forma parece também ansioso para participar. Todos sobem a bordo da máquina gigante, e à medida que ela perfura mais profundamente no subsolo, a máquina entra em uma vasta caverna subterrânea cheia de fontes naturais coloridas.
Encantada com seu sucesso, Lala chama a área com entusiasmo de Rainbow Hot Springs subterrâneas. Infelizmente para os meninos, as meninas decidem imediatamente separar as áreas de banho. Rito, Kaneshi e os outros ficam com a mola muito menor enfiada desajeitadamente dentro de um poço apertado. Konechi se recusa a aceitar esse acordo, então ele foge e pula em uma das fontes maiores, divertindo-se alegremente, apesar dos protestos da garota. Ele então vai até onde Mikado e seus leiteiros gordos estão relaxando, e a gostosa convida os meninos para se juntarem a ela, mas também avisa que a temperatura da água é intensa demais para humanos normais, na qual eles se recusam a entrar. Enquanto isso, acima do solo, Lala diz a Haruna que deseja criar uma fonte particular especial só para os dois no quintal. Enquanto Lala continua cavando, Haruna espera por perto, mas ela ouve a voz de Rito por perto e chama por ele, admitindo que se sente um pouco solitária e pedindo que ele venha se juntar a ela. No entanto, a escavação de Lala vai longe demais e ela acidentalmente rompe uma camada de magma, desencadeando uma reação em cadeia desastrosa. Vulcões próximos repentinamente começam a entrar em erupção e a lava começa a inundar a área subterrânea. Percebendo o perigo, todos correm de volta para a escavadeira para escapar. Quando o grupo finalmente consegue escapar, sua aventura nas fontes termais de alguma forma passou de um simples projeto de quintal para um desastre subterrâneo em grande escala mais uma vez. Em outro dia, Rito e Lala decidem assistir a um programa semanal sobre uma garota mágica chamada Kyoko. E em seu universo, ao contrário de Sailor Moon que é incrível, ela vai contra um imperador samurai afro de baixo orçamento e aparência descolada. Mas esse cara não sai e massacra pessoas e quebra suas esposas depois. Mas em vez disso, ele domina o mundo dando cabelos afro às pessoas. Depois de um episódio inteiro de enchimento, bobagens cafonas e coisas sem importância que até o escritor deste vídeo de Annie School queria morrer ao assistir esse episódio, Kyoko sai por cima, salvando o mundo de se transformar em um avião cheio de esquisitos afro e transformando a bola do imperador para um bem maior. No dia seguinte, Mikoto apresenta Rito e Lala a um editor de revista chamado Kimio, especializado em publicações de viagens voltadas para turistas alienígenas e atualmente em busca de destinos interessantes e seguros na Terra para recomendar. Vendo Lala e Rito lutando para sugerir um local, Kimio sugere que em vez de encontrar um, eles criem um hotel projetado especificamente para hóspedes estrangeiros, como seu próprio hotel Transilvânia. A sugestão desperta imediatamente o interesse de Rito e Mikado, oferece o prédio pré-abandonado da escola como local para o negócio. Rito ainda não tem certeza sobre assumir um projeto tão grande, mas Lala promete com entusiasmo ajudar em tudo, o que finalmente o convence a tentar. Logo depois, Lala contata Zastin e seus assistentes para ajudar na reforma do antigo prédio. Depois de dias de trabalho, o lugar que antes era um lixo, onde vagabundos sem teto quebram as bochechas e cheiram crack, agora é um lugar adequado, construído para acomodar viajantes alienígenas. Comprometido, Kimiya chega no dia da inauguração e filma um filme promocional anunciando a pousada para o público de toda a galáxia. Em pouco tempo, os primeiros convidados começam a chegar e Rita trabalha muito para garantir que os convidados estejam confortáveis. Mas como as salas estão configuradas para níveis de gravidade extremamente altos, Lala dá a Rita uma máscara respiratória especial antes de ele entrar. Então, percebendo que o local precisa de mais funcionários, Rito diz a Lala que eles não podem cuidar de tudo sozinhos, então recrutam Yami, Oshizu e Mikin para ajudar nas operações diárias. No dia seguinte, após a saída da maioria dos convidados, Rito presume que as coisas finalmente vão se acalmar. Mas então um misterioso ninja chega de repente, solicitando acomodações para si e vários companheiros. Rito e Lala, querendo ser bons anfitriões, oferecem-lhes um andar inteiro, sem saber que esses ninjas são na verdade rebeldes conspirando contra o governante de Deviluk. Enquanto os ninjas discutem secretamente seus planos, Rito os interrompe repetidamente enquanto tenta prestar um serviço atencioso, irritando involuntariamente seu líder. Eventualmente, o líder ninja perde a paciência e diz a Rito para parar de entrar em seu quarto. Ao ouvir isso, Lala decide trazer pessoalmente o chá ao grupo como um gesto de hospitalidade. Rito acompanha e juntos, eles acidentalmente descobrem os rebeldes examinando mapas detalhados de Deviluk. Inicialmente, os ninjas presumem que esses humanos não reconhecerão o que estão olhando, mas Lala revela casualmente que é de Deviluk e prova isso mostrando-lhe seu rabo. Ray, percebendo que seus planos foram expostos, o líder ninja ataca imediatamente. Mas Astin chega bem a tempo e uma grande batalha irrompe dentro da pousada. Yami finalmente se junta à luta para ajudar a virar a maré e Lila pega uma de suas invenções. Mas em vez de ajudar, o dispositivo funciona mal e explode. A explosão termina abruptamente a batalha ao mesmo tempo que destrói completamente a pousada recém-inaugurada, e Kimio é forçado a anunciar por toda a galáxia que a pousada alienígena da Terra fechou oficialmente quase imediatamente após a inauguração. Abertura. Enquanto isso, Yami começa a refletir sobre tudo o que aconteceu desde sua chegada à Terra e percebe que deseja um novo rumo na vida. Então ela decide que talvez seja a hora de procurar um emprego adequado, em vez de continuar como antes. Ao mesmo tempo, a escola está ocupada se preparando para o próximo festival cultural.
e Kenichi pede a todos que sugiram ideias que realmente gostariam. Depois de algum debate, a turma concorda em abrir um café com temática de animais para o festival. Aceitando imediatamente seu novo papel, Kenichi se declara o produtor do projeto e sugere com entusiasmo medir todas as garotas para ver seus figurinos. Mas as meninas rapidamente rejeitam sua ideia assustadora e os meninos são rapidamente expulsos da sala. Em seguida, as próprias meninas cuidam dos preparativos do figurino. Mas querendo ver os diferentes tamanhos das poderosas parcelas das meninas, os meninos que esperam do lado de fora começam a imaginar o que está acontecendo lá dentro. Em outros lugares, Saki está igualmente focada no festival, determinada a garantir que sua turma ganhe o primeiro lugar. Seus capangas apontam que a aula de Lala parece ser sua maior competição, o que só motiva ainda mais Saki. Enquanto isso, Yami continua procurando emprego, mas luta para encontrar algo que se adapte às suas habilidades específicas, o que a frustra. À medida que o festival se aproxima, toda a turma se dedica aos preparativos. Lala se oferece para acelerar as coisas usando uma de suas invenções, mas Rito gentilmente a lembra que a verdadeira diversão de um festival escolar vem de todos trabalhando juntos e fazendo as coisas à mão. Suas palavras chegam a Lala, então ela decide não confiar em gadgets desta vez. Embora a maior parte da turma fique mais animada à medida que o festival se aproxima, Yui ainda parece um tanto desconectada das atividades do grupo. Percebendo isso, Haruna aproveita para explicar que o festival tem menos a ver com perfeição e mais com aproveitar a experiência juntos. Depois de ouvir isso, Yui finalmente começa a participar com mais entusiasmo, permitindo que ela se sinta incluída no esforço da aula. Poucos dias antes do evento, o café está quase pronto para abrir, mas um aluno fica indisponível inesperadamente, deixando a turma com poucos funcionários. Vendo uma oportunidade, Lala convida Yami para ocupar o cargo, e como Yami ainda está desempregada, ela aceita a oferta. Quando o festival finalmente começa, o Animal Café se torna uma das atrações mais populares do campus, com os visitantes sendo atraídos pelas fantasias quentes e cremosas usadas por Lala, Haruna e outros vilões. Enquanto isso, a turma de Saki falha miseravelmente com seu café de insetos, já que os clientes não estão interessados em comer com baratas e aranhas. No final do dia, a turma de Lala claramente sai na frente, enquanto Yami descobre inesperadamente que ajudar no café é o trabalho mais agradável que ela encontrou desde que chegou à Terra. Certa manhã, Kenichi percebe que Rito, de alguma forma, parece atrair a atenção de todos os vilões da escola que vale a pena quebrar, e ele fica com um ciúme incrível e começa a sonhar acordado sobre como seria sua vida ideal. Em sua imaginação, Kenichi se imagina como um senhor poderoso que mora em um castelo e está cercado de luxo e de garotas que querem seu picles cremoso. A princípio, a fantasia parece perfeita, mas rapidamente desmorona quando, em vez de Mia Khalifa e Lana Rhodes em seu castelo implorando por seu Willy, ele está cheio de alienígenas. Convencido de que isso deve ser algum tipo de pesadelo, Kenichi tenta desesperadamente acordar, mas de alguma forma permanece preso dentro do sonho. Ao passear pelo castelo, ele descobre que absolutamente ninguém o respeita. A equipe do castelo o ignora constantemente, zomba dele e repetidamente torna sua vida miserável. Ele então acorda e fica aliviado por estar de volta ao mundo real. Mas os deuses do anime não param de rir desse idiota com cara de burro, e Lala de repente ativa um dispositivo que atinge Kenichi, enviando-o instantaneamente de volta exatamente ao mesmo sonho. Mais uma vez ele se vê preso neste pesadelo e é forçado a suportar esta humilhação emasculante. Então quando ele consegue acordar, a invenção de Lala é ativada novamente, mandando-o de volta ao mesmo pesadelo. Em sua terceira viagem, Kenichi é subitamente tratado como um criminoso e é jogado de um desastre para outro, sem controle sobre o que está acontecendo. Como muitos sonhos estranhos, o cenário continua mudando sem explicação. No momento, ele está no castelo e no seguinte, de alguma forma, acaba no mar, sendo perseguido pelos mesmos estranhos alienígenas de antes. Depois de experimentar o que DiCaprio experimentou no início, Kenichi acorda de verdade, começa a fazer ajustes e Lala foge, acreditando que sua invenção fritou o cérebro de Kenichi até ficar crocante. Poucos dias depois, Rito percebe que assim que Lala acorda, ela de repente começa a agir tímida e envergonhada por coisas que normalmente nunca a incomodam, deixando-o confuso com a mudança repentina de personalidade. Preocupado com a possibilidade de algo estar errado, Rito a examina mais de perto e percebe que ela está com febre. Então ele rapidamente a leva à enfermaria para um exame. Lá, Mikoto explica que Lala pegou algo chamado gripe reversa, uma doença rara vinda do espaço que altera temporariamente a personalidade e o comportamento da pessoa infectada. Rito fica surpreso com a existência de tal doença e imediatamente pergunta como ela pode ser tratada. Mikoto avisa que há uma vacina disponível, mas como ela precisa ser enviada do espaço, demorará vários dias para chegar. Ela garante a ele que Lala é seguro e também observa que os humanos são naturalmente imunes ao vírus, então ele não tem nada com que se preocupar pessoalmente. Naquela noite, ele acidentalmente encontra Lala enquanto ela está no banheiro. E em vez de oferecer-lhe para dar-lhe profundamente como de costume, ela fica extremamente nervosa, surpreendendo Rito pelo quão drasticamente diferente ela se tornou. Porém, no dia seguinte, o comportamento de Lala muda novamente.
E desta vez ela acorda Rito com uma personalidade totalmente diferente e o arrasta com entusiasmo para uma de suas invenções bizarras de exercícios, forçando-o a um treino completo. Percebendo que a gripe está causando mudanças cada vez mais imprevisíveis, Rito volta até Mikado para perguntar se a vacina já chegou, mas ela diz que não. Enquanto estava lá, Mikado o provoca apontando que ele parece surpreendentemente confortável perto de Lala. Ela estava agindo de forma mais reservada e gentil, o que o lembra de Haruna e o deixa envergonhado. Nos dias seguintes, Lala percorre uma variedade de personalidades completamente diferentes, e a cada versão a vida de Rito fica mais interessante e caótica. A certa altura, ela adota uma mentalidade militar intensa e de repente ele anuncia que está ajudando Rito a conquistar a Terra primeiro, para que ele possa começar seu caminho para se tornar o maior homem do universo que fica louco com qualquer mulher, incluindo sua própria irmã. Rito tenta convencê-la de que dominar a Terra é desnecessário e uma péssima ideia, mas Lala se recusa a ouvir e anuncia que suas forças robóticas lançarão a operação no dia seguinte ao meio-dia. Em pânico, Rito volta correndo para encontrar Kato e pergunta novamente desesperadamente sobre a vacina, e ela informa que ainda está atrasada e só chegará no dia seguinte. Na manhã seguinte, com o tempo se esgotando, Rito tenta mais uma vez argumentar com Lala, mas a personalidade gripada continua totalmente comprometida com o plano de invasão. Para piorar a situação, ela de alguma forma convenceu Kanishi e vários outros a apoiarem seus esforços. Então o caos irrompe quando o exército de robôs de lá se mobiliza e Rito luta para abrir caminho através das máquinas enquanto tenta alcançá-la. No meio da batalha, Yami aparece de repente e entrega a Rito a tão esperada vacina, dizendo-lhe para levá-la para Lala enquanto ela mesma cuida dos robôs. Então Rito avança, mas assim que chega perto, uma das máquinas o prende no chão. Lala se prepara para ativar o ataque. E sem outras opções, Rito grita a plenos pulmões seus sentimentos por ela, dizendo que a ama. Ouvir sua confissão instantaneamente faz Lala voltar ao normal, curando os efeitos da gripe reversa e restaurando sua personalidade habitual. De repente, uma nave alienígena aparece, e dela Lucian aparece e imediatamente leva Lala a bordo, declarando que não aprova seus planos de casamento. Depois de ser levada a bordo do navio de seu pai, Lala imediatamente pergunta a Lucian por que ele a trouxe de volta de repente, e ele explica que pretende responsabilizar Rito pela promessa que uma vez fez de se tornar o maior homem do universo e provar ser digno. Lala tenta defender Rito, lembrando a seu pai que ele é apenas um garoto comum da Terra e nunca foi feito para um desafio tão impossível, mas Lucian se recusa a mudar de ideia. Mais tarde, Zastin visita Rito para entregar os termos oficiais do teste do rei e explica que a partir do dia seguinte, será realizado um desafio especial com Rito, servindo como representante da Terra. Ele afirma que Rito deve chegar à nave Deviluke antes de um limite de tempo designado, enquanto ele também enfrentará vários obstáculos projetados especificamente para detê-lo. Então Zaston revela o que está em jogo. Se Rito falhar no desafio, a própria Terra será destruída. A notícia do desafio se espalha rapidamente e logo todo o planeta fica ansioso com o destino incerto da Terra. Apesar da pressão, Rito começa a receber telefonemas de amigos e colegas de classe, todos tentando encorajá-lo e demonstrar seu apoio. Eventualmente ele recebe uma ligação de Haruna, que pede para encontrá-lo em particular. Como os repórteres já estão reunidos em frente à sua casa, Rito foge pelo telhado para evitar a atenção e a encontra. Quando eles finalmente estão sozinhos, Haruna traz à tona o que aconteceu no dia anterior, especificamente Rito gritando que amava Lala durante o caos. Envergonhado, Rito tenta explicar que só disse isso no calor do momento para impedir Lala de lançar seu ataque, mas também se esforça para expressar plenamente o que realmente sente. No fundo, Rito sabe que sempre teve sentimentos por Haruna, mas nunca encontrou coragem para confessá-los diretamente. Então ele diz a Haruna que se ele completar com sucesso o desafio de Lucian, ele contará a ela seus verdadeiros sentimentos de maneira adequada. Então chega o dia do teste determinado a proteger a Terra, Rito imediatamente começa a correr em direção à nave de Deviluke, esperando que todo o seu treinamento recente finalmente valha a pena. Mas então rochas enormes de repente começam a cair do céu, colidindo diretamente no caminho de Rito e forçando-o a se esquivar enquanto continua em frente. Então vinhas monstruosas irrompem do chão e começam a envolver qualquer coisa próxima, e Rito evita por pouco ser capturado. Mas assim que ele começa a perder esperança, chega uma ajuda inesperada. Mikado, Yui e Kenichi de repente param em um veículo e o resgatam da área perigosa como verdadeiros manos. Eles explicaram que depois de revisar cuidadosamente as regras do desafio, Yui percebeu que embora Rito devesse chegar pessoalmente à nave espacial, nunca houve nenhuma regra dizendo que ele deveria fazer isso inteiramente sozinho. Com essa lacuna descoberta, Rito percebe que não está mais enfrentando sozinho o desafio impossível. E junto com seus amigos, ele continua correndo em direção à nave de Deviluke com o destino da Terra em jogo. Lucian então lança outro ataque, destruindo a estrada à frente, cortando a rota e deixando-os presos. Mas justamente quando as coisas parecem desesperadoras, Saki chega de repente em um helicóptero e pega todos. Então mais ondas de ataque avançam em direção a eles.
quase transformando-os em Kobe, mas Yami aparece e os resgata no último momento. Enquanto isso, Haruna fica em casa nervosamente assistindo o desafio se desenrolar na televisão. Enquanto ela se preocupa com o fato de haver pouco que possa fazer para ajudar Rito, seus amigos chegam de repente e insistem que há algo que só ela pode fazer por ele, mesmo que ela mesma não perceba. Lá fora, um veículo já está esperando por eles com Ren dirigindo, e eles imediatamente se dirigem para a localização de Rito o mais rápido possível. De volta com Rito, ele enfrenta um enxame de estranhas criaturas viscosas que dissolvem as roupas e bloqueiam seu caminho. Determinados a ajudá-lo a ter sucesso, os amigos de Rito seguram as criaturas e sacrificam efetivamente seu próprio progresso para que ele possa continuar avançando em direção ao objetivo. Rito então finalmente chega perto do navio de Deviluke, mas faltando apenas uma hora para o fim, Lucien revela uma armadilha final projetada para garantir o fracasso. Plantas parasitas aparecem de repente e liberam gás diretamente em Rito, e quando ele inala ele fica preso em uma ilusão. Lá, ele vê Lala e Haruna aparecendo diante dele, dizendo-lhe afetuosamente que ambas escolheram ficar com ele. A fantasia é tão convincente que Rito fica completamente distraído e eventualmente cai em um estado inconsciente. Observando de longe, todos começam a entrar em pânico ao perceberem que Rito parou totalmente de se mover e estão convencidos de que ele finalmente foi derrotado. Mas nesse momento crítico, Haruna chega. Sem hesitação, ela grita o nome de Rito o mais alto que pode e sua voz corta a ilusão, trazendo Rito instantaneamente de volta à realidade. Recuperando os sentidos, ele se levanta e começa a correr novamente com tudo o que lhe resta. Nos momentos finais antes do tempo acabar, Rito cruza com sucesso a linha de chegada e completa o desafio. De repente, a cena muda e Rito se vê vestido em traje formal com Lala parada ao lado dele em um vestido de noiva, enquanto uma multidão comemora ao seu redor. Confuso e oprimido, Rito percebe que Lucien está tratando sua vitória como uma prova de que cumpriu sua promessa e conquistou o direito de se casar com Lala. Então Lucien reconhece formalmente Rito como digno, declarando o maior homem do universo e o grande Willy, Mega Chad. Porém, ao lado de Lala, Rito é forçado a confrontar seus verdadeiros sentimentos, pois apesar de tudo, a pessoa que ele ama de verdade ainda é Haruna. Sentindo sua hesitação, Lala dá um passo à frente e se dirige a todos. Ela explica que seria egoísta ignorar os sentimentos genuínos de Rito e continuar com um noivado que não reflete o que ele realmente deseja. Para surpresa de todos, Lala anuncia que está encerrando oficialmente o noivado. Então ela decide que a maneira mais limpa de seguir em frente é apagar-se da memória de todos usando uma de suas invenções, permitindo-lhe recomeçar desde o início. E antes que alguém possa impedi-la, ela ativa o dispositivo. No dia seguinte, um novo aluno transferido chega à escola, e é Lala quem mais uma vez se apresenta como se conhecesse todos pela primeira vez. No entanto, seu plano mestre falha assim como seu pai não conseguiu desistir, já que sua invenção falhou completamente e todos a reconhecem. Com lágrimas nos olhos, Lala expressa seus verdadeiros sentimentos de como está feliz por ter estragado tudo, e Rito a recebe de volta com um sorriso, animado por tê-la com eles. Então ele vai se confessar para Haruna, mas ela o impede antes de dizer isso e ordena que ele guarde a confissão para a próxima temporada deste anime esquisito. Se você assistiu a recapitulação desse anime até o final, comente que bochechas alienígenas são as melhores. É isso neste vídeo, deixa um like se você gostou. E se você quiser ver mais, assista a este vídeo na tela.